A palavra de Deus é viva, transforma corações e ilumina o caminho em tempos de trevas. Aqui, você encontra reflexões bíblicas, verdades eternas e direção para a vida. Que cada mensagem fale ao seu espírito e renove sua fé. Esta é a mensagem da verdade por João Paulo Oliveira. Tessalonicenses. Amém? Capítulo 5, versículo 19 da primeira carta aos Tessalonicenses. Motivo de grande alegria da parte do Senhor que Ele nos fornece, que Ele nos concede de estarmos aqui nesse plenário santo. Sei eu que muitos dos irmãos que estão à minha retaguarda, os irmãos que estão lá embaixo, teriam melhor capacidade para falar acerca do Senhor nessa manhã, mas Deus tem preparado essa palavra. Eu estou convicto nesse dia que você não sairá daqui vazio de maneira nenhuma, porque o Espírito Santo já se faz presente. Capítulo de número 19, 5, versículo 19, um breve versículo, um dos menores versículos da Bíblia, de 1 Tessalonicenses, que eu vou ler para não tomar tempo, e diz assim: não apagueis o Espírito, não extinguais o Espírito, não apaguem o Espírito. Você pode repetir nessa manhã: não extinguais o Espírito, não apagueis o Espírito. Aleluia, eu quero que isso nessa manhã fique fortemente gravado na tábua do seu coração. Não extinguais o Espírito. Aleluia. Eu estava meditando nessa palavra, o Senhor colocava no meu coração este versículo, e eu lembro, voltando ao texto bíblico que acabamos de ler, a Bíblia me ensina que Paulo estava incentivando os Tessalonicenses acerca da volta de Cristo. Ele estava então aqui mostrando a importância de se guardar para este dia, de se guardar para a volta de Cristo. E aqui já foi falado disso nessa manhã. Se talvez você prestou atenção, muito bem você entendeu que aqui já foi falado que Cristo virá buscar a sua igreja. Mas para que isso aconteça, Ele quer procurar uma igreja sem mácula, sem ruga, com toda a convicção e com fé, para que Ele possa levar aos altos dos céus. E o que me chama a atenção é que Paulo vem trazendo todas as situações onde a igreja precisa perseverar, mas aqui ele fala de uma maneira clara, enfática, curta e bem objetiva, dizendo: não apaguem o Espírito. Vocês podem talvez passar por todas as dificuldades que vocês tiverem que passar, mas não deixem o Espírito Santo ser apagado. E quando ele fala que o Espírito Santo pode ser apagado, eu entendo que ele está falando de suprimir o Espírito, de não dar lugar ao Espírito, de tirar o Espírito do centro, do foco, da dianteira da igreja. E sabemos nós, todos nós que somos leitores da Bíblia, que esse Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele está presente de Gênesis a Apocalipse, em todos os momentos e fases da igreja na terra. A igreja só venceu as catatumbas, só venceu as covas, só venceu as arenas de leões, só venceu todas as investidas do diabo, porque o Espírito Santo esteve junto com a igreja em todos os momentos que a igreja passou pela terra. Mas o que me chama a atenção muito bem é que o Espírito ele era colocado sobre a vida dos homens e retirado. A Bíblia vai nos ensinar uma leitura um pouco mais completa que o Espírito de Deus estava desde o Gênesis. E a Bíblia fala que no Espírito de Deus, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Não era algo concreto, era apenas uma sombra do Espírito que existia no início. O Espírito pairava sobre a face das águas. Quando Deus foi formar o homem, Ele se reuniu com o Pai, Filho e Espírito Santo, muitos creem dessa forma, e disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e Ele governe sobre tudo. Vemos a atuação do Espírito Santo, e na Bíblia o Espírito é identificado como pneumatos, o Espírito de Deus, o Espírito que nos dá fôlego, ar, força para sobreviver espiritualmente. Passamos dias e anos por uma doença que nós todos conhecemos agora, que matou milhares de pessoas. E essas milhares de pessoas que morreram por uma causa principal, que era a falta de ar, de oxigênio. E o Espírito na Bíblia, ele é simbolizado tanto como fogo, mas também como oxigênio, como pneumatos de Deus. E o Espírito Santo, ele vinha, se apoderava de alguns homens, reis, sacerdotes, profetas, nazireus. Era uma visitação, era uma ocupação temporária. Sabemos nós, ao ler a Bíblia, que o Espírito Santo descia sobre alguns, e ele tomava aqueles homens, ele fazia a sua obra e depois se retirava deles, ou pairava sobre eles. Não havia uma manutenção do Espírito Santo no corpo de qualquer homem. Moisés, quando viu a glória do Senhor, viu ela de costas. A glória do Senhor não podia ficar aqui na terra, através do seu Espírito, porque o sacrifício perfeito não havia sido feito. E nós vemos em Gênesis a atuação do Espírito Santo, por exemplo, quando o Senhor diz assim: eu não contenderei mais com o homem. O Espírito vinha à terra para tentar promover justiça, para tentar conduzir o homem ao caminho certo, para tentar mostrar qual que era o caminho de Deus para os seus propósitos se cumprirem. Mas o homem preferia ir para o caminho da iniquidade, até um certo dia, em Gênesis capítulo 6, verso 3, que o Senhor disse: não contenderei eu o meu Espírito com o Espírito do homem. Jó, quando na sua prova, na sua aflição, ele consegue chegar a uma coisa, no capítulo 32, versículo 8, ele diz assim: na verdade, há um Espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso faz entendido.
Jó tentou achar todas as respostas para a sua situação e não a encontrou. E em um momento de sua caminhada, ele disse: verdadeiramente há um Espírito sobre o homem. E só por meio desse Espírito ele consegue entender todas as coisas. O Espírito Santo no Antigo Testamento vinha e dava força material para os homens. Quando eu vejo Juízes capítulo 14, versículo 6, dizendo que um homem chamado Sansão, ele pegou um leão e despedaçou um leão, como se fosse uma cabrita, um animal, um cachorro, um gato, porque ele estava cheio do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus nessa noite, ele está te dando forças como ele deu para a Sansão. Talvez a sua força material é pequena, mas o Espírito Santo está nessa manhã te dando uma injeção de força para que você faça grandes coisas. O Espírito se apoderou, aleluia, de Sansão, e ele pode vencer exércitos e mais exércitos sozinho. Nem o Superman, nem o Clark Kent, nem os homens da Marvel, que são da ficção, fizeram tal feito. No versículo 9 deste mesmo capítulo, diz que o Espírito Santo do Senhor tão poderosamente se apossou de Sansão, que desceu ele aos Escalonitas e matou deles 30 homens, e tomou suas roupas e deu as mudas de roupas aos que declararam o enigma. Porém se acendeu a sua ira e subiu à casa de seu pai. Vejam aqui que por mais que o Espírito tentava fazer uma obra, tentava se apossar do homem, havia muito do homem, muito do Espírito do homem, que impedia do Espírito Santo de Deus se apoderar do homem. Somente o sacrifício do Senhor foi capaz de romper esse véu. Somente a morte de Cristo foi capaz de dar capacidade plena ao homem para que ele ocupasse o santuário do Senhor como um templo e tivesse a posse, a visitação completa do Espírito Santo. O Espírito Santo prossegue fazendo a sua obra no Antigo Testamento, dava sabedoria aos homens, de modo que o Espírito Santo desceu sobre a cabeça de Gideão e ele liderou vários e vários homens. E diz a palavra no capítulo 6 de Juízes que o Senhor se revestiu e apoderou a Gideão, e ele tocou trombeta, e os homens da sua terra se juntaram após ele. O Espírito Santo dava sabedoria para liderar, dava revelações também. A Bíblia fala que quando o vaso de azeite caiu sobre a cabeça de Saul, ele se tornou um novo homem. E diz a Bíblia que Saul saiu profetizando sobre as tribos do seu povo. Então ele tomou o espírito profético da parte do Senhor. E aí nós vamos ver várias e várias visitações do Espírito Santo ao longo dos séculos e ao longo dos momentos que a igreja visitou o tabernáculo, o santuário, que a igreja esteve no meio do deserto, que a igreja esteve no meio das suas provações. Mas eu quero dizer nessa noite que o Espírito que o Senhor nos deu não é o mesmo Espírito do mundo. Nós estamos vivendo um momento onde o Espírito do mundo, o Espírito da maldade, o Espírito que está lá fora está enraizado e está tentando tomar a ocupação, um lugar dentro da igreja. Nós olhamos pelas páginas dos jornais, na internet, nós vemos igrejas que funcionam, abrem as portas, é meio-dia, é 7 horas da noite, igrejas que estão abertas até mesmo neste momento, mas que o lugar de fala já não é mais o Espírito Santo. O lugar de principal já não é mais o Espírito Santo. Se fala de tudo no meio dos públicos, se fala de todos os assuntos, se fala de tudo que se pode dizer numa roda de amigos, numa mesa de bar, se conta piadas numa palavra como essa, mas o Espírito Santo, ele é impedido de agir porque não dão mais lugar para esse Espírito. Cultos como esse, que as pessoas saem e o seu ego estão lá em cima, elas conseguem sair confortáveis de um culto como esse. Elas conseguem sair de um culto como esse da mesma maneira que elas entraram. Isso é por culpa de muitos que já não invocam o Espírito de Deus para participar do culto. Mas eu prego nessa manhã para uma igreja que é viva, para uma igreja que é batizada no Espírito, para uma igreja que põe a mão na cabeça do endemoniado e ele é obrigado a sair em nome de Jesus. Aleluia! Esse Espírito que nós recebemos não é o mesmo do mundo. Certa vez os discípulos olharam para o alto e Jesus estava em sua ascensão, em sua subida, em sua escalada aos céus, depois de ter cumprido todo o seu ministério e depois de ter ficado 40 dias com eles. E os discípulos, os homens que por tanto tempo andaram com Jesus e ouviram Jesus dizer que deixaria para eles o seu Espírito, eles olharam para os céus e disseram: Senhor, o Senhor vai nos abandonar, o Senhor vai nos deixar aqui. Já não basta a perseguição que o Senhor alçou, o Império Romano quis te matar, Jesus, e agora o que será de nós, que seremos agora perseguidos? O Senhor vai nos abandonar? Jesus olhou para eles e disse: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que tu vês subir é o mesmo que descerá, mas antes disso dou-lhes poder do meu Espírito. E ele disse mais em outra oportunidade: mas recebereis poder sobre vós do Espírito Santo, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, pela Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Jesus não nos deixou abandonados, órfãos, desprezados, e ele trouxe o seu Espírito. É por causa do Espírito que você levantou nesse dia. Sua carne, seu intelecto, sua alma, sua vontade estava talvez em qualquer outra parte, mas o Espírito te revestiu de poder, de coragem, de força. É por causa do Espírito
da noite, do culto do ensinamento. E quando eu falo do Espírito Santo que tem perdido lugar, Judas capítulo 1, do versículo 8 a 11 diz assim: contudo, estes semelhantemente adormecidos contaminam a sua carne e rejeitam a dominação dos céus espiritual. Vituperam, infamam as dignidades e os seres celestiais. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito de seu corpo. O corpo de Moisés não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais também se corrompem. É isso que nós estamos vivendo no quadrante da igreja na terra. O espírito do mundo tem tentado entrar para dentro da igreja e fazer o crente ficar adormecido, de uma tal maneira que entra por aqui, sai por aqui, cai lá para baixo. Mas a Bíblia fala: quem tem ouvidos, ouça. Ouça nessa noite quem tem ouvidos. O que o Espírito Santo tem dito à igreja. O Espírito Santo tem dito à igreja: você é minha escolhida. Você é minha igreja selada, preparada, ataviada, separada para o momento de eu levar o meu povo para a Nova Jerusalém. Eu não te comprei para ficar nessa terra. Quem tem ouvidos, ouça nessa noite, nessa manhã, o que o Espírito diz às igrejas. Deus não nos deu o mesmo Espírito do mundo, e o Espírito do mundo adormece as pessoas. Você começa a desocupar o lugar que era de Deus e ocupá-lo com todas as suas vaidades, com todas as suas convicções. É por isso que nós vemos tanta teologia hoje que surge, tanta aberração, tantas coisas, tantas hipocrisias. É por isso que nós vemos tantas heresias surgirem, porque as pessoas têm olhado para a Bíblia sem a lente do Espírito. Quando eu faço uma compreensão da Bíblia sem entender o que ela significa espiritualmente, eu posso tirar desse texto qualquer coisa. Por exemplo, Jesus, o nosso presbítero Ricardo aqui lembra que Jesus nos mandou participar da carne e do sangue, comer a sua carne. Se você for levar isso para qualquer caminho de interpretação, você vai dizer que Cristo incentivou nós sermos canibais e comermos carne. É porque hoje tem se tirado todo o contexto da Bíblia e tem se lido a Bíblia com lentes da ideologia, com as lentes da ignorância, da vaidade, com as lentes de toda sorte de interpretação que não vem da própria Bíblia. E o Senhor está dizendo: o meu espírito não é esse do mundo. O meu espírito que eu derramei sobre a minha igreja provém de Deus. Até porque capítulo 1 de Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, diz que não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer tudo que nos é dado gratuitamente por Deus. Deus nos deu o espírito primeiramente, para quando eu abro a Bíblia, eu conheço tudo que me foi dado. Eu sei que o sangue vertido tem o seu valor. Eu sei que eu preciso perseverar na fé. Eu sei que eu preciso manter-se de pé, firme na convicção que Cristo voltará e buscará a sua igreja. E quando eu leio a Bíblia, com a maneira que eu quero, com a lente da ideologia, com a lente que eu preciso me fazer o texto se amoldar a mim e não se amoldar ao texto, sabe o que acontece? Eu começo a ficar com vontade de ficar nessa terra. É verdade. Eu começo a achar o paraíso aqui mesmo. Eu começo a ver que o paraíso é aqui. Eu preciso ter aqui. Oh, aleluia. Aleluia. Eu preciso fazer tudo que esse lugar me oferece. Meu Jesus, aleluia. Porque eu leio a Bíblia achando paraíso na terra, como se aqui fosse o Éden. Eu esqueço que Cristo está nos preparando para subir para o céu. Eu esvazio da vontade, da saudade, da convicção de estar com Cristo para aceitar ficar neste lugar mesquinho que é a terra. Jesus. Quantos crentes estão desconectados da mansão celestial do céu? Meu Deus. Quantos crentes estão nesses dias preferindo ficar na terra? Jesus. Assumir um alto posto nessa terra do que levar uma coroa para o seu galardão. Jesus Cristo. Nós estamos vivendo um momento que nós estamos sendo incentivados a não desejar mais o céu. Meu Deus. A não olhar para a Bíblia, se pregar hoje que Cristo vai arrebatar a igreja. Meia dúzia dorme. E quem não dorme fica no celular. E quem não fica no celular fica pensando na janta, na televisão, no Faustão. Mas Cristo está nessa casa. Que você não é daqui. Oh, aleluia. Essa noite dizendo: é o mesmo plano de salvação. Não mudou. Eu quero levar meu povo para o meu aleluia. Aleluia. Quando eu falo disso, quando eu falo que o espírito do mundo está querendo nos acostumar com isso aqui, Meu Deus. é que a Bíblia prossegue dizendo em Judas capítulo 1 que esses homens que são com o espírito do mundo encravados no seu coração, sabe que eles estão caminhando para o quê? A Bíblia fala: ai deles. Porque entraram pelo caminho de Caim. Jesus. Aleluia. Quantos estão entrando pelo caminho de Caim? O caminho da inveja, o caminho da morte, de querer matar
matar o seu irmão dentro da igreja? Meu Deus! Quantos estão entrando pelo caminho da vaidade de Caim? Ora, machui, para mandar canto, errasse. Quantos estão entrando pelo caminho de Caim, onde ele oferece um sacrifício bonito, até parece aceitável, mas por trás daquele sacrifício há ódio, há rancor, há falta de perdão. Nessa noite, você está procurando Abel nessa igreja. Quando eu li, a Bíblia fala que Abel ele ofereceu o melhor sacrifício do que Caim. E estando morto, ainda fala. Eita. É o único morto que eu vejo que ainda fala. Estando morto, ainda fala. Sabe o que isso significa para mim? Que eu posso perder a minha vida. Eu posso perder a minha vida caminhando com o Senhor, mas eu mesmo morto estarei na tua, falando, profetizando, instrumento de Deus, sendo o profeta de Deus, Caim matou Abel, mas Abel está morto, ele ainda deu uma lição de fé. Aleluia. O coração de Abel estava em Deus, a fé de Abel estava em Deus, tudo que ele fazia ele se alegrava porque ele queria agradar a Deus. Ele não estava agradando a Adão, nem Eva, ele estava agradando a Deus. E a Bíblia prossegue dizendo: foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Meu Deus. Isso eu não preciso nem falar. Meu Deus. Quantos se venderam por uma mesquinharia? Jesus. Quantos venderam o seu ministério, a sua carreira espiritual por causa de dinheiro, de fama, de posição, de vasos de azeite? Meu Deus. Quantos se ungiram? Quantos não passaram um carro na frente dos bois? Ai, meu machu, reclamar a sua. Esse prêmio de Balaão foi tão passageiro, que ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu a convicção, ele perdeu o status de profeta, ele perdeu tudo que ele tinha, porque ele se enganou, ele se deu a receber um prêmio para amaldiçoar o povo de Deus. Meu Vocês Deus. estão profetizando por aí. Igrejas e igrejas que reúnem multidões. É para bênção? Meu amigo, é para maldição. É para maldição. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele tem duas facetas na Bíblia Sagrada. Ele é o Espírito que age, mas ele é o Espírito que também conscientiza. Não tem como o Espírito Santo só produzir milagres. Ou ele faz os dois, ou ele não faz nada. Então nós vemos o Espírito Santo sendo colocado em lugar de secundário, de terciário. E a Bíblia prossegue dizendo: pereceram na contradição de Coré. Meu Deus. Quem foi Coré? Um homem rebelde. Um homem que foi extirpado. Um homem que foi arrancado da terra pela ira de Deus. Jesus. Porque ele se levantou contra quem Deus estabeleceu. Verdade. Contra os planos de Deus. Contra tudo aquilo que Deus havia falado. Esse foi Coré. Da show da camada. Eita, Jesus. Nessa manhã Deus está dizendo: eu quero que você seja um Coré. Seja um Josué de Deus. Coré foi engolido pela terra, mas Josué subiu para Canaã. O Espírito Santo está me ensinando a perseverar com Josué e não ser Coré. Aleluia! Se você soubesse a presença do Espírito que está pairando sobre este lugar, se você soubesse a dimensão espiritual que Deus está quebrando cadeias, na manhã desse dia, você estava preso, você estava acorrentado, mas o Espírito está te dando forças. Você vai subir para a terra prometida. Eu creio. Eu vou mandar a sua. Prosseguimos. Aleluia. Ele foi pelo caminho de Coré, esses homens que são o Espírito do mundo. O que me chama a atenção é que o Espírito do Senhor, quando ele se revela para os ouvidos de quem é rebelde como Coré, de quem é ganancioso ou vaidoso ou invejoso como Caim, de quem é ganancioso como Balaão, falso profeta, esse espírito causa constrangimento. Esse espírito causa grande constrangimento no coração daquele que ouve. E esse constrangimento pode levar ao arrependimento, como pode levar à raiva, Meu Deus. como pode levar ao ódio. Porque eu vejo que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 6, verso 10. Estevão acusado agora de estar profanando a lei de Moisés. Estevão está perante homens
que agora estão tentando achar uma ocasião para colocar Estevão debaixo de pedras. E eles vão encontrar nessa ocasião, sabe por quê? Porque Estevão estava tomado pelo Espírito de Deus. E a Bíblia fala que eles não resistiram à sabedoria e ao Espírito que com ele falava. Eles não resistiram à sabedoria e ao Espírito que com ele falava. A igreja nessa noite, nessa manhã, não é reconhecida por ser rica ou pobre, por ter mansão ou por ter carro. A igreja é conhecida pela sabedoria e pelo Espírito que com ela fala. A igreja é conhecida pela sabedoria e pelo Espírito que com ela fala. Ela é distinta por isso, ela é diferente por isso, ela é separada por isso. Porque para algumas religiões, esse Espírito é só uma emanação, é só uma força, é só um ímã, é só um magnetismo. Mas para o crente fiel, verdadeiro, comprado, lavado, remido, o Espírito habita nele. O Espírito ele tem todo o Espírito que vive magnetismo. Ele é cheio do Espírito Santo. Aleluia. E Estevão estava pregando ali. Você pode ler na sua casa uma pregação que ele traz a história de Israel desde lá do começo. E aqueles homens enfurecidos não se arrependeram, pegaram as pedras, falaram: Estevão, chegou sua hora, vamos te matar. Vamos te matar. Você está nos afrontando. E a Bíblia fala no versículo 54 que os líderes se enfureceram com a acusação de Estevão, que não foi uma acusação, e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão estava cheio do Espírito e olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus e viu Jesus. Ele viu Jesus. O que você tem visto? Meu Deus! A acusação vem contra você. O que você tem conseguido ver quando a prova bate na porta da sua casa? O que você tem visto quando a doença te afronta? O que você tem visto quando falam mal de você e você descobre? O que você tem visto quando alguém bate na sua porta e você não consegue procurar? Estevão viu Jesus. Porque ele estava cheio do Espírito. Só tem um jeito de ver Jesus: se eu estiver cheio do Espírito, se eu estiver cheio do ego, se eu estiver cheio da minha vontade, se eu estiver cheio do que eu quero, se eu estiver cheio das minhas vaidades, se eu estiver cheio de toda sorte de mal, eu não vejo Jesus. Meu Deus! Oh, aleluia! Geazi, o moço de Eliseu, meio atrapalhado, cabra que estava aprendendo ainda, porque fazia cada coisa. A Bíblia fala que uma vez ele se levantou de manhã, creio eu que ele abriu uma cortininha. Eliseu do céu, já era. Hoje é o dia da nossa morte. Ora aí, Eliseu, ora aí, entrega a alma, entrega o espírito, entrega tudo, porque hoje os assírios nos encontraram, Eliseu. Eu creio que Eliseu era machuca. Ele abriu a janela e disse: mas está tranquilo? Cadê esse exército aí? Eu estou vendo nas colinas dos montes, no exército do Senhor, o poderoso, ele está aqui, ele já se acabou, ele está vindo nos livrar. E quando ele passou pelo meio dos assírios, ninguém enxergava Eliseu, ninguém enxergava Geazi, porque eles estavam cheios do Espírito. Sabe por que o homem que é cheio do Espírito, ele consegue contagiar o outro que está do lado para ser cheio do Espírito também? A Bíblia fala que Moisés, um certo dia, ele levantou sua mão e ele dividiu o Espírito profético que estava sobre ele para 70 homens. E esses 70 homens andaram profetizando, esses 70 homens fizeram grandes profecias, mas a Bíblia fala que eles só fizeram isso naquele dia. Naquele dia eles conseguiram profetizar. Sabe por quê? Porque eu tenho que buscar o Espírito Santo por mim. Quando eu venho e o Espírito Santo fala comigo, me toma, pela palavra do pastor Zé, é temporário. Eita Jesus! Quando eu me alegro aqui na igreja, o Espírito Santo fala comigo e eu salto de alegria e eu não guardo esse Espírito, eu apago esse Espírito, ele sai, ele é temporário. É bem verdade que o Espírito Santo é usado e não é retirado, mas você pode enfraquecer, esmaecer o Espírito, você pode extinguir o Espírito, suprimir o Espírito, e é isso que Deus não quer. Porque quando eu venho para a igreja, eu canto 5 meia dúzia de hino, eu saio alegre, eu vou para casa, e aí eu deixo o Espírito guardado. Na semana, no dia a dia, de manhã e de tarde, como o nosso pastor o presbítero Ricardo falou, alguém me fecha e não é o Espírito que fala na minha boca, é aquele palavrão tradicional. Oh, meu querido, o Espírito tem que estar continuamente na nossa vida. Aleluia! Aqueles homens receberam o Espírito e eles só profetizaram naquele dia, depois acabou, porque Moisés tinha o verdadeiro Espírito. Moisés estava tomado, completo pelo Espírito de Deus. Aqueles homens não.
E quando eu vejo o Espírito na Bíblia, para ser bem breve terminar já, a Bíblia me fala que o Espírito é o Paracleto. No grego, o Espírito Santo é Paracletos, que significa várias coisas: advogado, ajudador, treinador esportivo, pessoa que defende ou protege alguém que conduz. O Senhor te defende. Quando o inimigo vem com uma acusação, igual aquelas fichas corridas que tinha antigamente, que agora não é mais assim. Assiste lá o Celso Russomano, lá no dia que ele foi para a delegacia, com um certo nome lá, você vai ver como que é. Era uma ficha que parecia um rolo de papel de lei. O inimigo crê que chega tantas vezes diante de Deus, apresenta o nosso pecado, e o Senhor nos defende com o seu Espírito Santo, por meio da Paracletos, o advogado, o defensor. Mas também o Espírito Santo é a figura do ajudador. Ele te compreende, ele vai lá e ora, e interpreta a sua oração, e te dá forças, e te dá ânimo. Mas o Espírito também é retratado como a figura do treinador esportivo. O pastor Rafael sabe que eu gosto de boxe, de luta, de futebol. Um cara que está perdendo a luta, você acha que o treinador vai ficar assim, reage. Não. Se você não ganhar, eu paro de treinar você. Nunca mais você vai treinar no meu tatame. Ô, covarde, medroso, vira homem. É assim que o treinador age. O Espírito Santo muitas vezes tem que puxar a orelha. Tem que te pegar e te constranger. Tem que te mostrar a realidade do que você é, que você não é qualquer pessoa, você é filho. Você se senta no trono e na mesa. Opa! Leais são as feridas feitas por aquele que ama. Quando o Espírito te constrange, ele não está pegando no seu pé, ele é o seu treinador esportivo. Porque prosseguimos para o alto. A nossa corrida não é a corrida olímpica, 40 quilômetros a nossa corrida é a corrida para a salvação. Oh, aleluia! Prosseguimos para o alto. Oh, aleluia! Vou terminar. Oh, glória! Salomão certa vez disse: Senhor, veja a importância do Espírito e quão grande é esse Espírito. Salomão certa vez disse: Senhor, que casa eu farei para a tua habitação? Se nem os céus podem te conter-se. Que casa de quê? Que material que eu comprarei para fazer uma casa para ti? Se nem os céus podem te conter. Porque o céu é a coroa de Deus e a terra é o estrado dos seus pés. Meu Deus! Mas ele preferiu morar dentro da sua alma, do seu intelecto, do seu coração. Ele preferiu sair do trono de glória e vir com o seu Espírito morar. Receba dessa convicção de que você não é qualquer pessoa. Você tem um dono. Você não foi comprado por 500, 600, 1 milhão de reais. Você não foi comprado por um carro ou trocado por uma casa. Você foi comprado pela morte vicária de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia! Levíticos capítulo 6 e versículo 13 diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo é o Espírito. E havia uma ordenança da parte de Deus aos sacerdotes que não deixassem o fogo do altar se apagar. De maneira nenhuma. Isso requeria muito cuidado. Eles todos os dias às 6 da manhã e depois às 6 da tarde recolhiam cinzas. Uma parte dos sacerdotes iam até a floresta, até um reservatório de madeira, cortavam, trazia, era duro o trabalho. Em Israel às 6 da manhã faz muito frio. E eles vinham com a convicção de que o Espírito de Deus estaria naquele fogo. Então eles continuaram ali fazendo o seu papel de sacerdotes. E havia turnos de sacerdotes, cada sacerdote trabalhava uma parte do ano. Mas não quero entrar nessa história, porque eu quero dizer para você que era duro ser sacerdote, não era de qualquer maneira. Ser sacerdote era um trabalho muito pesado. E tem gente que hoje quer ser pastor, quer ser cantor, quer ser diácono, quer ser qualquer coisa. Mas ele não sabe do peso que é, da dureza que é, de tudo que se passa no dia a dia. E aí, os sacerdotes se reuniam, cortavam madeira, limpavam o altar em volta, limpavam o altar em cima e colocavam ali uma nova madeira para que o fogo não se apagasse. E o que me chama a atenção é que os sacerdotes somos nós. O sacrifício para que o fogo continuasse aceso precisava de 4 coisas. O sacerdote, a pessoa, a figura do sacerdote. E esse sacerdote somos nós. O sacrifício, que é a oração. A lenha, que é a palavra de Deus. E as vestes, que é a preparação da santidade. O que me chama a atenção é que os sacerdotes, quando eles terminavam ali o trabalho, eles davam as mãos e ficavam: fica conosco, Senhor. Fica conosco. Tome a mão do seu irmão nesse momento e diga: fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Essa é a oração do sacerdote. Fica conosco, Senhor. Eles não pediam carro, eles não pediam nenhuma fazenda, eles não pediam riquezas, mas eles diziam: fica conosco, Senhor. Fica aqui, Senhor. Se o Senhor for nos paga, eu preciso do Senhor. Primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Era assim o dia a dia dos sacerdotes. Eles buscavam a presença do Senhor. Eles não tinham nada. Era um povo que era ajudado. Era um povo que era sustentado.
Mas o que eles tinham era uma coisa que distinguia ele do povo todo, que era a presença do Senhor. Você pode não ter nada, meu irmão. Quantas vezes Deus me fala aqui? Tem gente falando, Senhor, até hoje eu não tenho nada. Eu não tenho um burro para amarrar com um pedaço de corda. Quanto tempo que eu estou trabalhando? Olha o que eu estou fazendo, não consigo nada. O Senhor diz assim, mas a minha presença está com você. Só a minha presença é tudo que você precisa, diz o Senhor. Mas não deixe a presença do Senhor se apagar. Oh, aleluia, porque a Bíblia fala que a lâmpada do Senhor quase que se apagava quando o Senhor foi chamado a Samuel. Antes de se apagar a lâmpada do Senhor, o Senhor se revelou para Samuel, e isso era uma ilustração de como estava o povo, porque era um tempo onde a palavra do Senhor raramente era vinda, raramente era falada. Nós estamos vivendo o tempo de Samuel, onde a palavra do Senhor é rara. Como eu disse, nós vemos tudo que é entretenimento nas igrejas, mas vemos pouca palavra, pouca confirmação da fé, pouca salvação, pouco batismo com o Espírito Santo, pouca cura, porque o Espírito tem sido tirado. E tirado não por Deus, pelos próprios homens. E nessa noite, nessa manhã, desculpe, Deus está dizendo, não deixe apagar o pavio, que ainda tem fogo que ainda fumega. Deus abençoe a sua igreja nessa manhã, amém? Seja o nome do Senhor. Que coisa linda, irmão. Que palavra gloriosa. Deus continua abençoando o nosso evangelista João Paulo, Senhor, cada dia mais. Irmãos, agora nós vamos dar andamento para estarmos iniciando a Santa Ceia. Eu vou passar para o pastor José, que tem algo anunciado também, né? E logo após nós já vamos começar a ceia, né?